Olá, boa noite. Comissão especial aprova texto base da reforma da Previdência. Governo determina novas regras para recall de veículos. O Sistema Único de Saúde, SUS. Hoje vamos refletir sobre os avanços, dificuldades e perspectivas desse sistema único no mundo. O Jornal da UFO está no ar. Começou hoje e vai até o dia 14 de julho a exposição fotográfica Entre Livros e Protestos. 81 fotografias produzidas pelos alunos do curso de jornalismo estarão expostas na Biblioteca Central da UFO. A exposição mostra ângulos que revelam a quantidade de pessoas que participaram dos protestos contra o corte de verbas anunciados pelo governo federal com relação às universidades e institutos federais. Vale a pena conferir. Bom, e a Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou hoje, com 36 votos a favor e 13 contrários, o texto base do relatório do deputado Samuel Moreira. Deputados que compõem a base do governo comemoraram. Já os deputados de oposição fizeram duras críticas. Ao mesmo tempo, avaliaram como positivo os ganhos com a redução de danos. Veja. Houveram alguns embates, houveram algumas discussões, algumas divergências, mas está se construindo algo para que nós não penalizemos os profissionais de segurança do Brasil inteiro. Me preocupa muito esse assunto. E desde já eu deixo bem claro que a Previdência tem total apoio, tem o meu total apoio. A proposta de reforma do presidente Bolsonaro, ela é muito ruim, ela é maléfica. E nós, com postura clara, coerente, decente, corajosa, os deputados de oposição foram demarcando o território e mostrando erros e equívocos. Por conta disso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós conseguimos a redução de danos. Tiramos os agricultores. A mesma coisa o BPC, benefício da prestação continuada. Para os pobres, miseráveis, que se ganham a pensão aos 65, eles queriam que ganhassem aos 70, para ver se morria nesses 5 anos. Nós fomos lá, insistimos, persistimos, teimamos, e diz que teimoso é o teimoso que teima com o teimoso, mas mais teimoso é o teimoso que teima com o teimoso e ganha na teimosia, e nós teimamos e ganhamos deles. Também tiramos a tal de capitalização. Eles queriam pegar a Previdência, em vez dela ser pública e do Estado, ela ia praticamente ser privada e dos bancos. Nós conseguimos derrubar esse conceito também. E a quarta questão, nós conseguimos manter na Constituição o direito dos agricultores, o direito do BPC, o direito dos nossos trabalhadores. Após a conclusão da votação na comissão, a reforma da Previdência seguirá para o plenário, onde precisará ser aprovada em 2 turnos, com o mínimo de 308 votos. A expectativa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é iniciar os debates já na próxima semana. Mudando de assunto, uma parceria entre os Ministérios da Infraestrutura e da Justiça quer facilitar a comunicação e aumentar a adesão em casos de recall de veículos. No setor automotivo, menos da metade dos consumidores notificados atendem aos chamados atualmente. Veja na reportagem. Uma falha no motor pode comprometer a direção do veículo. Às vezes, um defeito na pastilha de freio, uma pecinha como esta, provoca uma tragédia. Uma falha no sistema de freio, ela pode acarretar diretamente a perda do controle do veículo. E a perda do controle do veículo pode ocasionar um acidente gravíssimo e fatal. Problemas nos sistemas de freios e combustível estão entre os principais motivos de recall no Brasil. A lista inclui ainda um importante equipamento de segurança do carro, o airbag. Mas apesar dos riscos e da gratuidade do processo, que é feito pelas montadoras, 6 em cada 10 donos de automóveis chamados para recall nos últimos 5 anos não fizeram o reparo. O problema de não fazer o recall é que nem sempre uma luz avisa o motorista sobre um defeito. É como uma doença silenciosa. Você olha para o carro e acha que está tudo normal.
E quando for vender o veículo, o comprador também vai acreditar que não há nada de errado. Uma portaria lançada esta semana pelo governo determina que o certificado de registro e licenciamento de veículo informe se o consumidor não atendeu a um recall. Ela vai permitir o uso do sistema do Denatran, do sistema do Renavan, para que haja essa informação de quem é o atual proprietário. Então, as informações vão vir do fabricante para o Denatran vai ter um módulo recall e, a partir desse módulo, ele vai acionar o novo proprietário. O proprietário do carro terá 1 ano para atender o chamado. Passado esse prazo, ficará registrado no certificado que o condutor, deliberadamente, ignorou o aviso de segurança. Assim, ninguém mais correrá o risco de comprar um carro com um defeito de fábrica já conhecido. Nós queremos fazer um chamado que seja realmente assertivo para que o consumidor, como a gente chama, um insight comportamental, fazendo que o consumidor tome a melhor decisão. A CENI não brinca com a segurança. Ela viu nas redes sociais da montadora um chamado de substituição do airbag e entrou em contato para saber se o seu veículo estava dentro do lote. Agendou o procedimento rapidamente. Eu até me assustei quando eu soube que talvez meu airbag não pudesse funcionar e eu descobrisse talvez só num possível acidente. E quando eu fui fazer o recall, eu fiquei mais segura, com certeza. Com mais de 30 anos de funcionamento, o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, é referência em saúde pública, reconhecido em todo o mundo por ter aumentado o acesso à saúde da população brasileira, embora ainda tenha o desafio de melhorar o atendimento no tratamento de alta e média complexidade. Veja na reportagem. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, que vai do atendimento mais simples, como uma avaliação de pressão arterial, até o transplante de órgãos. Este advogado explica quais atendimentos de saúde o SUS oferece. O SUS ele já tem uma perspectiva de integralidade, ou seja, atendimento integral. Então, ele vem desde uma atenção básica, em que ele vai proporcionar um atendimento da comunidade, próxima à comunidade, isso se dá pelas unidades básicas de saúde, nos programas de atenção da família, e também em médio nível de complexidade, com consultas especializadas, atendimentos dessa natureza, e com alta complexidade, que aí vem questões de um nível de gravidade de saúde maior, já relacionadas à urgência e emergência. O Sistema Único de Saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988. O SUS é o único sistema de saúde do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. O SUS proporciona o acesso universal ao sistema de saúde, sem discriminação. Uberlândia conta com várias unidades integradas de saúde, Hospital Municipal e também o Hospital de Clínicas da UFO, que atende toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os setores de saúde público eles funcionam interligados, tanto a gestão quanto a prestação de serviços. Os sistemas são ligados através dos órgãos reguladores, Há uma comunicação constante e ininterrupta entre a gestão municipal e o Hospital de Clínicas, que é o grande órgão prestador de serviço do SUS. Existe um contrato que regulamenta as interações entre as duas instituições, tanto o Poder Municipal quanto o Hospital de Clínicas, e esse contato, essa interação é frequente, e quem beneficia disso é o usuário do SUS. A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. O Ministério aplica metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública em todo o Brasil. Todo cidadão tem o direito de buscar pelo atendimento. Em Uberlândia, o sistema funciona da mesma forma como as demais cidades de todo o país no quesito saúde. O Hospital de Clínicas é um hospital público federal de ensino, pesquisa e extensão, além da assistência, obviamente, que é o papel mais importante, que vem desenvolvendo, dado ser o único prestador de alta complexidade, ou seja, tratamento de câncer, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, são
especialidades que tem o Hospital de Clínicas como única referência nesse momento para Uberlândia e toda a região. Então, dentro da alta complexidade, o Hospital de Clínicas tem um papel fundamental para Uberlândia e toda a região do Triângulo Norte e também do Alto Paranaíba. Na visão do advogado, o Sistema Único de Saúde precisa de melhorias. A minha visão sobre o SUS, que é um sistema fantástico, ele é uma política pública, um sistema para se efetivar um direito fundamental à saúde, mas falta muita coisa. Um dos grandes problemas do SUS hoje é o subfinanciamento, né? Não obstante, na década de 90, pela Lei 8.142, ter normatizado como se dará o financiamento, a participação comunitária, esse financiamento ele foi cada vez mais se diminuindo, até que com a emenda constitucional número 95, congelou-se todos os gastos. Então, isso coloca em xeque todas as políticas estruturantes do SUS hoje. E aliado a isso, ainda um forte movimento de privatização do serviço SUS, o que torna um serviço mais caro quando praticados não pelo Estado, mas sim por iniciativa privada, por terceiros, precariza o serviço. Além de todas as dificuldades enfrentadas na área da saúde em todo o país, Uberlândia é referência em qualidade no setor. Tem um papel importante, além da assistência, né, também na prevenção e na reabilitação, né, sem contar na formação de profissionais de saúde, né, na formação de novos recursos humanos. Todos os anos, a universidade entrega para o mercado médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, que vão atuar tanto no serviço público quanto no serviço privado. Para refletirmos sobre os avanços, as perspectivas e dificuldades do Sistema SUS, convidamos hoje para conversar conosco 2 professores da Faculdade de Medicina da UFO. Então, muito boa noite, Nilton Pereira Júnior, por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. E também o Anderson Duque, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Patrícia, obrigado. Nilton tem mestrado e doutorado, uma pesquisa extensa justamente sobre o sistema público brasileiro de saúde. Então, professor Nilton, como é que a gente pode avaliar um pouco mais de 30 anos de SUS? Quais foram os principais avanços para o povo brasileiro? O Sistema Único de Saúde ele é a maior política social do Brasil e uma das maiores políticas de saúde do mundo, né? Ele é um sistema universal que deveria atender 100% da população, com base na integralidade, como foi colocado pelo Dr. Zaidan na matéria. O que é a integralidade? É atender desde a atenção básica até os procedimentos de alta complexidade, como transplantes, cirurgias cardíacas e tudo mais. Esse sistema, em pouco mais de 30 anos, mesmo com pouco recurso, menos do que o adequado, ele conseguiu fazer uma revolução sanitária na nossa nação. Nós damos acesso, a partir do Sistema Único de Saúde, nós damos acesso a mais de 70% das pessoas à atenção primária, atenção básica, que faz a educação, a promoção. Isso fez com que reduzisse drasticamente a mortalidade materna, mortalidade infantil e melhorasse a expectativa de vida, graças a uma prevenção, a um cuidado mais próximo das pessoas. Além disso, a gente conseguiu criar uma grande rede de urgência e emergência. Para mais de 80% das pessoas, a gente tem hoje serviços de urgência e emergência, o SAMU, que faz um serviço qualificado para as pessoas antes do hospital, as UPAs, as unidades de pronto atendimento. E, por fim, a gente consegue hoje atender a uma complexidade que poucos países do mundo conseguem, no que a gente fala que chama-se alta complexidade. A cirurgia cardíaca, a neurocirurgia, a oncologia, o tratamento do câncer, a cirurgia oftalmológica, são procedimentos muito caros que a rede privada não dá conta de atender a demanda, por conta de ser muito caro e dar pouco retorno para as instituições privadas. O SUS hoje ele faz 90% a 95% desses procedimentos. Então é um sistema que tem problemas, tem defeitos que a gente precisa resolver, mas em apenas 30 anos, diferentemente do Reino Unido, que tem mais de 80 anos e é o melhor sistema de saúde do mundo, mas ele já é um sistema consolidado, o nosso sistema ainda é jovem,
comparando com outros, e conseguimos atender a uma quantidade enorme de pessoas. Precisamos melhorar, mas a gente já conseguiu resolver um conjunto de problemas bastante dramáticos que nós vivíamos antes da Constituição de 88. Já demos um passo importante, podemos Vários dizer assim, passos. né? Vários passos importantes. Nesse sentido, gostaria que professor Anderson, você explicasse também para as pessoas a diferença. O que é o atendimento primário, secundário, o que é média, alta complexidade e o papel do Estado, do município dessa forma, né? Nesse sentido. É muito interessante essa pergunta e eu me sinto à vontade em falar porque na cardiologia nós trabalhamos muito com os extremos, né? Então, eu sou professor da clínica médica, trabalho com cardiologia, cardiologista por formação, e eu tento sempre dizer para os nossos alunos que estão ingressando, que estão no curso, de que nós precisamos abordar o paciente na medicina básica, né, que é o hipertenso, é o diabético, é o paciente que está começando agora um hábito de tabagismo, é um paciente que está se alimentando mal. E isso é medicina básica, isso é atenção primária. É você cuidar das doenças básicas, né, das doenças mais crônicas, você dar assistência para o paciente de perto, checar quais os remédios que ele está usando, se ele está usando os remédios. Então isso é tão importante porque quando o paciente é bem cuidado nesse cenário, e Newton sabe disso muito melhor do que eu, é o paciente que não infarta lá no ponto da pirâmide. É o paciente que não vai, ou pelo menos poderia reduzir muito a atenção terciária, que é o paciente que era hipertenso, era diabético, fumava, não cuidou muito bem disso tudo, e aí num certo ponto da vida infartou. Chegou num momento crônico. Isso, né? ele teve um derrame. E aí ele vai ter que entrar no sistema de alta complexidade, que é o Hospital de Clínicas, o Hospital Municipal, para que ele tenha a atenção terciária agora nesse momento de maior complexidade, que exige mais aparelhagem técnica, médicos mais especializados, para que consigam abordar esse problema. Mas então eu acho que nós transitamos por todos esses cenários, do primário ao secundário ao terciário. O secundário é aquele ponto intermediário, é o paciente que tem alguma descompensação não tão grave quanto um infarto, um derrame, que é a ponto de precisar de um recurso mais avançado do ponto do sistema de saúde. Mas hoje a gente acha que a gente atua em todos os cenários, diante de tudo que nós temos, com muita competência, embora o desafio seja enorme, sabe? Assim, eu me sinto orgulhoso de participar dessa turma que está todo dia tentando vencer essas dificuldades, né, Milton? Mas, ao mesmo tempo, oferecer para os nossos pacientes, para a nossa população, uma medicina de qualidade, tanto na base quanto na ponta do atendimento. Com certeza. Bom, e olha só, atualmente, cerca de 2.000 selecionados na última etapa do programa Mais Médicos precisam se apresentar para começar a trabalhar nas cidades indicadas. Desde a saída dos Mais Médicos cubanos, muitas vagas continuam ociosas. Veja na reportagem. Carlos Eduardo tem paralisia cerebral. Ele mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e recebe visitas de enfermeiros da prefeitura. Mas a mãe gostaria que um médico pudesse atendê-lo em casa. Não precisar eu tirar ele de casa, seria melhor ainda. O atendimento de saúde porta a porta é feito por um médico da saúde da família. Até o final do ano passado, boa parte desses profissionais eram cubanos. Com a saída deles do país, ainda há quase 4.000 vagas a serem preenchidas em mais de 3.000 cidades, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. Mais de R$15 mil por mês é o que ganha um médico do Programa Saúde da Família do Mais Médicos em Guarulhos. Só que o salário não tem atraído profissionais. Talvez uma das explicações esteja logo ali. O consultório é na periferia. A cidade tem 11 vagas para médicos generalistas que não foram preenchidas. Historicamente, nós temos uma dificuldade de provimento de profissionais que vão para essas áreas de maior vulnerabilidade. A nossa expectativa é que com a abertura de mais vagas de medicina, mais profissionais se formando, a gente consiga, em médio prazo, a gente consiga suprir essas vagas. Neste mês, o Ministério da Saúde divulgou resultados de um processo seletivo com quase 2.000 vagas.
Em Rondônia, 45 médicos foram selecionados para trabalhar em 19 cidades. No município de Cacoal foram preenchidas 5 das 9 vagas. Hoje nós estamos com 16 profissionais do programa Mais Médico atendendo nas unidades básicas de saúde. Para uma cobertura total da população, a gente precisa de 25 médicos. Os médicos selecionados recebem uma bolsa formação de R$11 mil por até 3 anos, o que pode ser um entrave, segundo o Conselho Regional de Medicina. A alternativa que a gente vem defendendo é a criação da carreira de Estado do médico, e isso pressupõe, como qualquer outra carreira, haja um plano de carreira, uma estabilidade, né? E não apenas uma bolsa de estudos de 3 anos que pode ser terminada a qualquer momento, sem oferecer nenhuma perspectiva futura. Professor Newton, falando então sobre perspectivas futuras, mas também a avaliação do cenário atual diante desses primeiros meses de governo do presidente Jair Bolsonaro. Como você avalia o Ministério da Saúde com relação ao programa Mais Médicos e outros programas, né, que tiveram modificações? Isso, ainda é cedo para a gente fazer uma análise mais aprofundada, são só 6 meses do novo governo, mas a gente já percebe, desde o período da transição até os últimos dias, algumas políticas que nos preocupam, né? Algumas mudanças das políticas que nos preocupam bastante. O programa Mais Médicos é um grande exemplo desses. Nós tínhamos uma cobertura de 18 mil médicos brasileiros, cubanos e de vários outros países em várias regiões vulneráveis que historicamente não fixa médico, e com o programa Mais Médicos nós conseguimos cobrir toda essa população que girava em torno de 50 a 60 milhões. Com a mudança, com a saída do governo cubano e da OPAS do processo, mais de 20% das vagas estão ociosas ainda. Então nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas. Por uma questão que o governo federal resolveu priorizar outras regiões do mundo, né, da América Latina, como a Bolívia, como o Paraguai, como a Argentina, que não tem uma formação médica tão qualificada e de referência como é a formação em Cuba. Isso é um problema. Mas existem outras políticas que nós entendemos que estão sendo desconstruídas. Uma grande política que afeta diretamente a população, como o professor Anderson disse, que tem hipertensão e diabetes, uma política que ajudou a reduzir, a controlar melhor a diabetes e a hipertensão de mais de 30 milhões de pessoas, era a farmácia popular. E esse governo vem desconstruindo o programa Farmácia Popular, que era um subsídio do governo federal com as farmácias privadas para essas farmácias distribuírem gratuitamente medicamentos para doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Então isso vem piorando os indicadores de saúde. As pessoas estão com a sua pressão alta descompensada, voltando mais aos pronto-socorros. E por fim, uma outra grande política que tem uma tradição histórica no nosso Brasil, no nosso país, e é uma das melhores do mundo, é o Programa Nacional de Imunizações, das vacinas. Nos últimos 2, 3 anos, não é de agora, os governos dos últimos 2, 3 anos vêm investindo menos na produção e na compra de vacinas. Então é por isso que nós estamos vendo uma queda drástica da cobertura vacinal no Brasil, retornando algumas doenças que estavam erradicadas, como o sarampo, a cachumba, a coqueluche, a difteria. Então, são políticas também na atenção primária, a redução do número de equipes de saúde da família, diminuindo a cobertura. São políticas que vêm na contramão do que o mundo vem fazendo. A Alemanha recentemente ampliou o seu sistema de saúde, a Inglaterra vem construindo mais unidades de saúde, enquanto isso o Brasil estagnou, pisou no freio do avanço do SUS e em alguns casos vem inclusive dando a marcha ré. Está retrocedendo alguns anos, 10, 15 anos, em algumas políticas. Bom, e falando agora dos profissionais de saúde, professor Anderson, como que você avalia as principais dificuldades que esses profissionais enfrentam no dia a dia para trabalhar nesse sistema público que às vezes ainda falta muita coisa? Sim, com certeza. É engraçado porque nós, como docentes que somos, como professores, nós tentamos, e o desafio é esse, apresentar para o nosso aluno a medicina na sua melhor prática, né? A melhor prática médica. O que o mundo hoje preconiza
o que deve ser feito diante de tal doença, de tal problema. Essa é a medicina que a gente tenta transmitir, né, dentro da academia, e porque eu acho que o nosso papel é mostrar o que é certo. Entretanto, a realidade brasileira, e eu digo isso como nós, Uberlândia, estamos um pouco não, acho que eu me atrevo a dizer que nós estamos muito à frente da nossa realidade nacional, e um médico hoje que se desloca para essas periferias de cidades, periferias regionais, ele leva às vezes o conhecimento, mas, entretanto, se depara com uma realidade que não permite ele desempenhar aquilo pela qual ele foi treinado, né? Isso é angustiante, isso é angustiante. O salário, às vezes, conforta, o salário atrai, mas nem sempre o dia a dia do profissional que vive essa angústia de precisar de um remédio que, às vezes, não está disponível para o paciente na farmácia, precisar de uma cirurgia de um paciente que tem uma enfermidade que é grave. Então, isso aí, nem todos se dispõem a enfrentar esse desafio. Então, talvez essa seja a grande dificuldade do programa captar mais profissionais, né? Especialmente nessas regiões mais carentes. Olha só, agora nós vamos ver como a população avalia a saúde pública em Uberlândia. Bem, eu acho que a saúde pública em Uberlândia, eu acho que ela é boa, mas de um modo geral, né? Mas eu acho que no país ela deixa bastante a desejar em outros estados. Tem que melhorar bastante, porque está uma calamidade. Hoje você vai buscar um atendimento mais simples que seja, você fica umas 4 horas esperando um atendimento. Fora os funcionários, que é uma grosseria, uma falta de educação, não olha o outro lado do paciente, então a saúde está bem precária. Tem que melhorar tudo, mas ninguém vai dar conta de nada mais, na minha ideia, pela minha idade. Mas a saúde aqui em Uberlândia está boa, porque não tem jeito de ficar melhor. Às vezes o povo queixa tudo lá, mas aqui tá boa. Eu acho que tinha que tanto refazer os hospitais, porque não cabe o tanto de pessoas necessárias que está doente. Os médicos também, eu acho que provavelmente teria que aumentar talvez o fluxo deles, porque quando você vai num AI da vida para você ser atendido, você vai hoje, amanhã talvez é o mesmo médico que está lá, ele talvez está cansado, ele também talvez está sendo sobrecarregado por conta disso, porque está faltando mais dinheiro para investir neles. Bom, professor Newton, ali parece que no geral a população acha sim que a saúde em Uberlândia é privilegiada. Você concorda com essa questão da saúde pública em Uberlândia está realmente, né, avançada? Temos avanços e retrocessos, né, como em tudo na vida. Nós temos uma rede grande, uma rede com muitas UAIs, muitos não, alguns hospitais de alta complexidade, como o Hospital de Clínicas e o Hospital Municipal, que é um grande hospital. Porém, falta ainda uma rede maior de atenção básica. Nossa cobertura de atenção básica é muito pequena, pela média nacional. Enquanto o Brasil tem mais de 60% da população coberta, nós temos só 40%. A gente ainda não... Nós somos a única cidade no Brasil com mais de 500 mil habitantes que não tem o SAMU funcionando no seu município. A região implantou o SAMU faz 1 ano, com resultados muito bons, mas ainda o município de Uberlândia não aderiu ao SAMU. Precisamos avançar na urgência e emergência, mas temos um padrão de vida e de qualidade de vida acima da média no nosso município. Perfeito. Bom, vamos saber agora como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira. Estava bem nublado hoje, né? Será que chove amanhã? Nesta sexta-feira, Uberlândia amanhece nublada e a chuva deve finalmente aparecer a partir da tarde, mínima de 16 graus e máxima de 25. Em Tuiutaba, céu encoberto com nuvens e chuvas isoladas durante todo o dia. A mínima fica 14 graus e a máxima 24. Nebulosidade e previsão de chuva também em Monte Carmelo. Temperaturas entre 17 e 27 graus. Céu nublado e probabilidade de 90% de chuva em Patos de Minas. A mínima é 16 graus e a máxima 25. A chuva deve chegar ainda em Patrocínio. Por lá, as temperaturas ficam entre 13 e 27 graus. No quadro Ciência UFO de hoje, vamos conhecer um projeto da Faculdade de Arquitetura. A ideia é aproximar a formação acadêmica da realidade das demandas sociais. Confira.
Por aqui, professores e alunos do curso de arquitetura da UFO se reúnem e definem o que pode ser melhorado nas casas comunitárias. Desta vez, o projeto é feito no bairro Shopping Park, na zona sul de Uberlândia. A coordenadora do grupo de pesquisa explica sobre o Mora. É um grupo de pesquisa em habitação, né, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFO. E ele existe desde 2009, conta com vários professores, né, desde a graduação até a pós-graduação, alunos. Nós vamos voltar com a nossa conversa aqui nos estúdios, enquanto a gente revê ali a nossa matéria sobre o programa Mora, que é muito bacana. Estávamos falando aqui também, antes, dessa questão da opinião das pessoas. Quem já usou o sistema público de saúde, de certa forma, avalia como funciona, né? E quem nunca usou tem fase mais crítica. O senhor avalia, professor, nesse sentido também? Que quem não conhece, às vezes fala mais mal do que bem. Como é que é essa questão? Eu até sempre falo, depois que você entra no sistema, parece que o retorno é muito bom. Porque eu acho que temos bons profissionais, acho que nós temos boas estruturas. O problema é que nem sempre conseguimos atender todos ao mesmo tempo. Então, às vezes, esses que ainda esperam para que o sistema os absorva, ainda fiquem com aquela impressão um pouco manchada. Que não funciona o sistema Que não funcionou, SUS. mas uma vez que ele entrou no sistema, uma vez que ele chegou até nós e nós conseguimos trabalhar com esse paciente, certamente ele vai ser gratificado, porque é um bom sistema. Não é? Tá. Então, o problema não é a falta em si de médicos só e de recursos. Ou, sim, podemos falar que o recurso ainda é a principal questão. Precisamos de mais investimentos? Isso, são duas questões importantes, né? Falta dinheiro. Então, hoje o Brasil vive com metade do que os países de primeiro mundo investem na saúde. A gente precisaria investir o dobro do que hoje é investido. Isso é um ponto. O mau uso do recurso também, não só em corrupção, que é um grande problema nacional, mas em usar sem planejamento, usar sem profissionalismo. Esse é um problema. Mas o outro grande problema é a gestão. Nós temos mecanismos de gestão muito antigos. O mundo criou várias outras formas de melhorar a gestão da saúde e nós ainda estamos engatinhando em alguns processos, como, por exemplo, a excessiva municipalização que o SUS criou. O sistema ele tem que ser interligado. Uberlândia precisa de várias outras cidades. Não dá para criar um sistema exclusivamente municipal, como alguns municípios, alguns gestores municipais ainda tentam resolver seus problemas sem precisar da ajuda de outros municípios. Nós precisamos ainda melhorar a regionalização do SUS. Com certeza esse tema ele é muito amplo, complexo, mas o nosso jornal, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Olha, amanhã a gente faz questão de passar a reportagem sobre o projeto Mora, que é muito legal. E eu gostaria de agradecer, então, a participação desses dois professores e médicos da Faculdade de Medicina da UFO. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, professor Newton e também professor Anderson. Acho que a gente vai ter outras oportunidades para falar mais ainda sobre a saúde pública no Brasil, porque o Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau!